Olá, esse é um vídeo para a página Vitórias da Revolução Cubana. Nós alcançamos agora 80 mil seguidores e é um número muito relevante, considerando que nosso tema não é um tema muito pop. E a nossa página também sofre muito com blocos e coisas assim. Os nossos administradores, coitados, vivem precisando refazer seus perfis. E nós vamos comemorar isso respondendo perguntas dos nossos seguidores, né? E das pessoas que acompanham a página. Nem sempre gostam muito de Cuba, mas tem um número relevante aí. Nós pedimos para que fizessem perguntas, nós vamos ler os nomes dos sujeitos e vamos responder, né? Vamos divulgar nas nossas redes, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vou inclusive colocar no meu canal Sonhando Perigosamente. Para quem não me conhece, eu sou Leon Carlos Nunes, sou administrador da página, um dos administradores, né? Estudei Cuba, estudo Cuba até hoje, fiz mestrado, doutorado, sou doutor em Ciências Sociais, conheço a ilha, tenho muitos amigos, enfim, acho que tem alguma credencial aí para falar a respeito de Cuba e ajudar as pessoas a conhecerem um pouco esse nosso querido país. Vamos lá responder as perguntas dos nossos usuários, né, dos nossos membros, dos nossos seguidores. Não sei se todos são seguidores, mas se não forem, são bem-vindos. André Weber pergunta, né? Se Cuba é tão boa, por que é insignificante para o mundo? Olha, André, insignificante para o mundo, não sei se seria, né? Você, por exemplo, segue países que são insignificantes para o mundo, você segue canais relativos a Timor-Leste, você segue páginas relacionadas a Barbados, a Mali, não que sejam países propriamente insignificantes, mas são países pequenos, são países que não têm tanta projeção. Você segue esses lugares como você segue Cuba? Se não, talvez não seja tão insignificante assim, né? É possível que... bom, eu também sou psicanalista, mas vou me abster de fazer interpretações. Mas me parece que a resposta à sua pergunta está na sua própria questão, né? Wagner Dias pergunta: é verdade que Fidel colocou o irmão no poder como sucessor sem eleição? Não, Wagner, não, aí não dá, né? O Raul Castro, ele sempre foi o número 2, né? Já na Revolução ele tinha bastante projeção, era uma figura de muita competência, esteve à frente das Forças Armadas Revolucionárias por décadas, né? Quando eles tomaram o poder em 59, a primeira viagem que fizeram aos Estados Unidos para conversar com o presidente dos Estados Unidos, foram os dois que foram, Fidel e Raul. Então eles sempre foram, né, os dois cabeças do processo revolucionário, né? A propósito, Eisenhower não os recebeu. Então, quando o Fidel adoeceu, em 2006, o Raul ele já era o segundo na lista de sucessão. Não houve nenhum tipo de dedaço da parte do Fidel. André Presoto pergunta: por que muitos cubanos arriscam a vida para sair de Cuba e não vejo ninguém querendo morar em Cuba? Me respondam. Olha, Andréia, se você acompanhar a nossa página, você vai ver que mesmo nos comentários as pessoas vivem nos perguntando: como é que faço para morar em Cuba? Muita gente também no chat nos pergunta o que fazer para conseguir, sei lá, visto, residência temporária e coisas assim. É importante que saiba que nós não temos nenhuma relação com Cuba, com instituições cubanas, não temos relações nem oficiais, nem extraoficiais, mas a gente tira dúvidas, né? Tira dúvidas gentilmente, solidariamente, para quem nos pergunta. Então, sim, tem muita gente querendo ir morar em Cuba e, olha, tem muita gente indo morar em Cuba, efetivamente, né? Agora, arriscar a vida para sair, isso tem muito de cinematográfico, viu, André? Isso era muito comum na época da política dos pés secos e pés molhados dos Estados Unidos, que incentivava os cubanos a saírem por mar, né, para gerar aquela propaganda internacional contra Cuba. Mas foi revogado por Obama e desde então os cubanos que querem sair do país saem de maneira convencional em geral, né? Pegam um avião e vão-se embora. Então cuidado com as cinematografias anticubanas. Maria Temer pergunta: preocupada, na verdade ela afirma, né? Preocupada com a situação de Cuba sem petróleo. Quero saber se a Rússia já está mandando petróleo para Cuba ou outro país. Quando vai chegar o socorro? Olha, Maria, há sim combustíveis sendo enviados pela Rússia para Cuba. Outros países também ajudam, mas é sempre muito difícil, né? Primeiro porque são países que estão muito distantes de Cuba, esses carregamentos levam semanas para chegar, né? A Rússia mandou aí, acho que em fevereiro ainda, tá? Deve estar chegando agora, mas são doações, são auxílios, né? Mesmo que sejam potências que enviem, como Rússia e China, ainda assim são auxílios, né? O importante o centro de tudo é lutar contra o bloqueio, porque ele que impede que Cuba tenha
uma vida normal, né? Relações normalizadas e, portanto, uma remessa de produtos normalizada, né? Infelizmente, o que acontece é que com o bloqueio, Cuba fica dependendo de doações, e só quem tem cacife para fazer doações são potências que estão lá no outro hemisfério, né? Então, elas não têm nem condições, também não teriam a obrigação de ficar sustentando um outro país, né? Então, a luta deve ser sempre, todos os dias, contra o bloqueio, para que Cuba possa soberanamente, né, garantir a sua própria sustentabilidade. Mas sim, a ajuda está chegando e ameniza um pouco o problema, né? Embora ele deva durar ainda um bom tempo. Best Florida pergunta, né? Moro nos Estados Unidos, tenho muitos amigos cubanos. Um amigo meu disse que o tio-avô dele foi fuzilado a mandado do Che só por ser gay e assumido. Por que o Che fazia isso? Olha, Best Florida, seja lá quem está por trás desse nickname, essas histórias são confusas para tornarem confusas as explicações, né? Um amigo meu, né? Que tem um amigo teu, que do primo dele, que o tio-avô que foi fuzilado. Cara, não existe isso, né? Não existe isso. Não há fontes disso, não há documentação, né? O Che, de fato, atuou como promotor, né? Depois da Revolução, ele, nos julgamentos, né, de alguns criminosos, de alguns soldados, de pessoas relacionadas à ditadura de Batista, o Che requeria as penas, e às vezes muitas vezes eram penas leves, viu? Mas às vezes ele sim chegou a requerer execução, né, para os acusados, mas casos bem graves, assim, casos de torturadores, estupradores, né, que em nome do exército do Batista promoveram, né, terror na população cubana. Mas ele ir lá fuzilar o cara só por ser gay assumido, isso aí não existia, não. Os gays sofreram muito em Cuba, isso aí é fato, né, na verdade sofreram em qualquer lugar do mundo. A Revolução, ela tinha uma visão estereotipada da homossexualidade, né, coisa de degeneração moral, etc. Então mandava os caras para campos de trabalhos forçados, virar homem, né, campos militares, mas não era criminalizado. Então ninguém foi fuzilado por ser gay, isso aí não aconteceu, muito menos por Che Guevara. Esse negócio de Che Guevara fuzilava gays, negros, qualquer coisa assim, é conversa para boi dormir, e nunca tem documentação, é sempre alguém falou, que alguém disse, que alguém ouviu falar, que lá no vilarejo isso aconteceu. Não tem a menor substância. Antônio Carlos Bianchi, por que Fidel não fez eleições ao invés de se perpetuar no poder? Olha, Fidel não se perpetuou no poder, né? Cuba teve eleições regulares de 76 vem tendo até hoje, na verdade, né? E Fidel participou de todas, de 76 até o final do seu mandato como presidente, né? Lá do seu posto, né? Votando lá em Santiago de Cuba, sendo eleito para o Parlamento Nacional, para a Assembleia Nacional do Poder Popular, e se tornando, né, eventualmente presidente, né? Digo eventualmente porque ele também foi por algum tempo primeiro-ministro, né? E Cuba teve outros presidentes. Então, mas Fidel sempre cumpriu os ritos eleitorais e, claro, ele durou muito tempo porque ele tinha a legitimidade, né? Ele era o herói da Revolução número 1, né? Mas quando Fidel deixou o poder, né, ficou muito claro que ninguém alcançaria esse posto, ninguém deveria, na verdade, ocupar esse posto por tanto tempo. Então se estabeleceu o limite de 2 mandatos. O próprio Raul Castro entrou, né, cumpriu 2 mandatos legitimamente credenciados, né, eleito em 2008 e 2013, e depois entrou, né, o seu sucessor, que está até hoje, Dias-Canel, foi eleito em 2018 e reeleito em 2023. Então, portanto, em 2028 ele deverá deixar o mandato. Júlio Petrocelli, por que o embargo americano é um problema se a ilha pode fazer comércio com o restante do mundo? Olha, Júnior, a ilha não pode fazer comércio com o restante do mundo. Por isso que não é um embargo, por isso que é um bloqueio, né? A gente chama de bloqueio, não é para ser panfletário, anti-americano, para ser fazer alarde, não, é porque é um bloqueio mesmo. Se o embargo fosse apenas da parte dos Estados Unidos, dizendo assim, olha, não comercializem conosco, tudo certo, os Estados Unidos estariam no seu direito, mas os Estados Unidos impedem efetivamente Cuba de comercializar com o restante do mundo, né? Então, assim, é um bloqueio exatamente por isso, é por isso que é um problema, né? Não diz respeito apenas às relações de Cuba com os Estados Unidos, mas às relações de Cuba com qualquer país, inclusive com seus vizinhos, né? Cuba não pode comercializar em situações normais com seus vizinhos mais próximos, Haiti, República Dominicana, justamente porque o bloqueio assim o impede de maneira desumana, né, cara? José Carlos Pinto, se o regime é tão bom, por que é proibido imigrar? Bom, imagino que você quis dizer emigrar, né? Mas na verdade não é proibido, né? Nem imigrar, nem emigrar.
mas ninguém também fica incentivando as pessoas a migrarem, né? O ideal seria que as pessoas vivessem nos seus lugares, nas suas terras, né? Onde elas têm senso de nação, de comunidade, mas a migração é um problema global hoje, um problema contemporâneo, internacional. E no caso particular da América Central e do Caribe, é um problema histórico, cara. Não é só Cuba, Honduras, Guatemala, El Salvador, todos esses países, eles têm números negativos nessa balança de imigração e emigração, né? Então, não é só Cuba, né? No caso de Cuba, eles ficam sempre incutindo tom político, e no caso de Cuba vira notícia, mas na verdade isso é um problema geral da América Latina de um modo geral e da América Central em particular, né? Metroncel pergunta: quantos partidos políticos tem em Cuba? Olha, partidos como o nosso brasileiro, né, partidos de tipo eleitoral, fazem campanha, etc., não tem nenhum. Porque em Cuba, para você ser deputado, por exemplo, você não precisa ter filiação partidária. Mas existe um partido que todos conhecem, o Partido Comunista de Cuba, só que ele não é um partido eleitoral, né? Ele não lança candidatos, ele não faz campanha, né? O Partido Comunista de Cuba, ele é uma organização de tipo pedagógico, né? Ele promove agitação, promove mobilização, organização das pessoas, debates públicos, estabelecimento de diretrizes que o país deve seguir, né? E isso é algo que é corriqueiro em países que passam por cenários traumáticos, né? Como guerras e coisas assim. Eles precisam criar, né, sempre um contexto, um cenário, né, estratégias de unidade nacional. Em Cuba, o Partido Comunista de Cuba, ele cumpre essa função, né, de ser esse eixo aglutinador da sociedade em torno de um senso de unidade. Então, o Partido Comunista de Cuba, ele não é um partido eleitoral, né? Ele não lança candidatos, não é obrigado a ser candidato, ser do Partido Comunista para ser candidato, tudo isso, né? Inclusive, cerca de metade da Assembleia Nacional do Poder Popular não tem filiação ao PCC, né, ao Partido Comunista de Cuba. Vamos lá, Gilberto Moraes: por que o neto de Fidel vive no luxo mesmo com todos os embargos? Olha, o neto de Fidel ele tem negócios no ramo de bares, hotéis, né, restaurantes, hotelaria, enfim, alguma coisa assim. Eu acredito que ele tem uma renda compatível com seus negócios, e é permitido ter esses negócios em Cuba. Agora, claro, ele ostenta luxo no canal dele, né? Aí você tem que pensar o seguinte, né? Ele é um youtuber, né? Ele é um influencer. Influência, a gente sabe, né? Influência, especialmente esse de perfil ostentatório, não dá muito pra ser acreditado no que o cara mostra, né? Às vezes aqueles carros que ele mostra não são dele, as garotas seminuas não vivem com ele, as mansões que ele mostra não é o lugar onde ele mora. Às vezes o cara viaja pra fora, vai fazer, sei lá, uma publicidade, tira ali uma foto num carrão, um carro de luxo, e aí ele bota no canal dele e assiste quem quiser, né? E aí, influência, cara, no Brasil, em Cuba, em qualquer lugar, né, especialmente esses de perfil ostentatório, desconfia, bicho, desconfia, mesmo sendo neto de Fidel. Neibson Progênio pergunta: por que Cuba pagou o Brasil com charutos? Porque estava no contrato. Isso quem disse foi o ex-presidente, né, o Jair, que está preso, né, o Jair Bolsonaro. Ele disse isso, salvo engano, né, numa live, né? Cuba pagou o Brasil com charuto. Mas na verdade, não sei se ele estava sendo didático ou se ele não entendia bem de como funcionam os negócios, né? Acredito até nessa segunda possibilidade. Mas quando alguém faz um empréstimo, né, claro que a pessoa tem que emitir garantias ao seu credor. Se é uma pessoa física, ele coloca sua casa como garantia, coloca seu carro como garantia, qualquer coisa. No caso de um país, ele coloca outras coisas, né? No caso de Cuba, ela colocou, eu esqueci o nome do procedimento, que é um termo em inglês, né, para esse tipo de coisa, mas ela colocou receitas da sua indústria de charutos, né, como garantia, né, para o não pagamento. Então é por isso que, repito, não sei se para ser didático ou porque não entende esse tipo de procedimento, por isso que Jair Bolsonaro disse naquela época, e virou essa caricatura, que Cuba pagou o Brasil com charutos, mas não foi com charuto diretamente, pega aqui o charuto, né? Cada uma, né? Benjamin Maia pergunta: qual é a base da economia cubana? Olha, turismo, economia de serviços, né? Exportação de serviços médicos, exportação de serviços educacionais, professores, educação física, técnicos. Cuba também também exporta softwares, né? Cuba tem uma universidade de ciências informáticas muito qualificada. O açúcar ainda tem importância. A indústria de transformação também tem um certo peso. Então, esses elementos constituem a base, embora o turismo, né? A economia de serviços em geral
seja o grande propósito do país. Mas é claro, é sempre muito difícil, porque tudo que Cuba faz, né, a indústria dela sofre pela falta de insumos, pela falta de pelos problemas de importação de equipamentos, turismo sofre porque os Estados Unidos impõem limite de combustível, então o país tem que manter turistas na escuridão, médicos, aí o Cuba vai lá exportar serviços médicos, mas os Estados Unidos, em todas as suas embaixadas, em todos os países, fica patrocinando a cooptação de médicos cubanos. Então tudo que Cuba faz, cara, os Estados Unidos correm atrás. É difícil pra cacete. Job Farias, o que exatamente aconteceria com o país, pode tomar como exemplo o Brasil, que resolvesse fazer comércio com Cuba? Como são os detalhes do bloqueio? Olha, cara, muito boa pergunta. O bloqueio, são várias leis, né? São várias leis e dispositivos. Sendo as principais aí a lei Helms-Burton e a lei Torricelli, né? Mas você tem aí a lei de ajustamento cubano e vários outros dispositivos menores, portarias e coisas assim. Mas basicamente o que eles dizem é que, por exemplo, né, uma empresa não pode vender para Cuba produtos que tenham componentes norte-americanos. Então, se eles vão vender, sei lá, por exemplo, um controle remoto como esse aqui, qualquer equipamento, às vezes o plástico, a tinta, um pequeno elemento, componente elétrico aqui dentro tem raiz norte-americana. Aquele produto já não pode ser vendido para os Estados Unidos, mesmo que seja por um país terceiro que efetivamente produza aquele equipamento. Se ele tiver um componente norte-americano, essa empresa vai sofrer processos judiciais, dores de cabeça. Então é difícil, cara. É difícil pra cacete, porque nada pode ser comercializado de maneira normal nessas circunstâncias, né? O Brasil passou por isso, né? A Odebrecht, por exemplo, participou das obras de modernização do Porto de Mariel há pouco mais de 10 anos. E ela sofreu processos judiciais, né? Sofreu perseguições judiciais, mais do que processos, perseguições judiciais nos Estados Unidos, porque a Odebrecht também tinha negócios nos Estados Unidos, na Flórida. Então, chega a ser escroto, né? Você obrigar as empresas a não comercializarem com um pequeno país, né? Claro, ninguém vai dizer assim, vamos comercializar com Cuba só porque a gente quer. Não, Cuba é um mercado pequeno, de 10 milhões de pessoas, 11 milhões de pessoas. Você não vai, né, em condições normais, sãs, comercializar com um país de 10 milhões de pessoas e fechar o comércio para si com outro país, né, que tem centenas de milhões de consumidores e tal. Então, é muito desigual, cara. É muito desigual, né? Isso faz com que realmente seja penoso. Muitas empresas correm risco de quebrar-se, né? Você não tem nem fibras óticas, por exemplo, entrando em Cuba. Por quê? Porque você tem 3, 5 grandes indústrias de fibras óticas, né? Todas as grandes fibras óticas pertencem a empresas de 3, 4 países, e só a Venezuela foi o único que puxou uma fibra ótica para Cuba lá, né? Então, daí você tira, cara. Daí você tira. Vicente Portela, a única pergunta que cabe sobre Cuba é a seguinte: quanto custa uma viagem de ida e volta para Cuba? Eu adoraria conhecer a Ilha de Fidel. Olha, a Copa Airlines é quem coloca os melhores preços, né? Se você está em São Paulo, por exemplo, a viagem para Cuba de ida e volta às vezes sai por menos de R$3.000, né? Isso é um preço muito barato considerando a distância. Mas se você está em outro ponto do Brasil, né, esse país que não tem, né, política viária, nem política de aviação, tem nada aqui, você periga gastar o dobro para sair do Brasil para chegar lá. Mas visite e veja Cuba com seus próprios olhos, vale muito a pena. Lucas Françoso, segunda pergunta, qual é a primeira, né? Deixa eu ir procurar a primeira, tá aqui a primeira pergunta. Lucas Françoso, perguntei no post original, mas ninguém respondeu, desculpa, cara, a demanda às vezes, né, dificulta. Eu tenho uma pergunta em relação à questão agrícola em Cuba. Quando foi feita a Revolução, todas as terras foram expropriadas e foi feita a reforma agrária como deve ser. A partir disso, como fizeram com a monocultura da cana-de-açúcar que era para exportação? Continuou, né, sendo para exportação. Acredito que passaram a plantar menos e reservar terras para plantar outros grãos e vegetais para a alimentação do povo cubano, sem deixar de lado, claro, a plantação de cana, pois era moeda de troca deles. É possível, com a terra que Cuba possui, plantar alimentos suficientes para não deixar a população passar fome? Nem que seja só arroz, mas o suficiente para ser dividido por toda a população? Pois muitos que atacam Cuba falam que lá se passa fome, mas a população não é tão grande e eles tomaram todas as terras. Olha, é uma população relevante, né? São 11 milhões de pessoas, segunda maior população do América Central e do Caribe, né? Acho que perde só para Guatemala. E um território limitado, né? Do tamanho de Pernambuco.
Mas sim, Cuba tem terra suficiente para produzir, só que você não precisa apenas da terra, né, da disponibilidade da terra. Você tem que ter insumos, tem que ter tecnologia, tem que ter uma logística, tudo isso fica precarizado por causa do bloqueio, impede que você tenha importação de insumos, importação de equipamentos, a questão logística fica comprometida com o cerco a combustíveis, né? Então, sim, claro, você também tem problemas de produtividade interna, né? O problema de produtividade é algo já constante em Cuba há bastante tempo. Eles ficam remodelando legislações para tentar adequar a isso, não conseguiram ainda resolver isso plenamente, mas a fome ninguém passa, isso aí nem os piores anticubanos afirmam, né, de maneira enfática, né? Você tem, por exemplo, pesquisas, né, publicadas no CyberCuba, que é um site anticomunista, né, de Miami, que dizem que em 2024 você teve aí cerca de 30% da população em quadro de insegurança alimentar. Embora eu acho que possa estar inflacionado esse dado, falar em segurança alimentar é possível, né? Você teve um problema de escassez em Cuba e, na verdade, não está tendo problema de escassez de alimentos por causa do bloqueio que impede a entrada de alimentos. Cuba não pode comprar alimentos no mercado internacional devido ao bloqueio, porque Cuba está fora do sistema financeiro internacional. Então, se você vai comprar, sei lá, 10 milhões de dólares em alimentos, isso não é uma grana descomunal, mas nenhum país também fica sacando dinheiro, pagando em cash, né? Os países fazem o quê? Emitem créditos, fazem empréstimo, pagam em 5, 10 vezes, pagam em 5 anos, enfim. Qualquer coisa é feita dessa maneira. No caso de Cuba, não. Ela precisa ter o dinheiro, porque se ela não está no sistema financeiro internacional, ela não pode pagar, ela não tem acesso a créditos, ela não tem acesso a linhas de financiamento, ela não tem acesso a nada, cara. Ela tem que ir lá e pagar em dinheiro, ela não tem esse dinheiro, né? Então, assim, simplesmente ninguém vende para Cuba nessas condições, né? Então, mesmo nesse quadro de escassez, né, devido à libreta, né, a política rigorosa que eles têm de garantia de alimento para toda a população, todo mundo recebe alimento todos os dias, né? Às vezes está aquém do necessário, mas alimentos eles têm. E não é assim, só arroz para todo mundo. Não, tem uma boa distribuição, cara. Você tem frango, você tem os grãos, você tem trigo, pão, enfim, você tem, na medida do possível, você tem toda uma dieta que é pensada na libreta, uma dieta adequada para pessoas de diferentes idades, né? Por exemplo, leite é só para crianças de até 7 anos de idade. Então, não é só um problema de terra, cara. Não é só um problema de terra, embora sim, eles tiveram problemas, né, com a estatização das terras, depois ampliaram aí a cooperativização, está tendo algumas mudanças recentes, mas muitos que obtiveram terras, né, pequenas propriedades, estão reclamando de acesso a crédito, enfim, o problema está em aberto, esse problema está em aberto. Então vamos para a segunda pergunta do Lucas Souza. Qual a relação do Estado cubano com Guantánamo? Guantánamo pertence a Cuba, a relação é essa. Por que ainda não pega essa região de volta para eles? Porque você não tem como, né? Você não tem poderio para enfrentar os Estados Unidos, né? E como os Estados Unidos têm um território dentro de Cuba e mesmo assim não tomaram o resto. Só explicando para quem não sabe, né? Os Estados Unidos de fato ocupam a região de Cuba, Guantánamo, há quase um século já. E ali eles instalaram uma base militar que posteriormente virou até presídio, né? O presídio mais bizarro do mundo. Todo tipo de tortura, todo tipo de infração existe naquele lugar. Inclusive muitos presos que estão lá nem foram julgados, gente que nem sabe por que tá lá. Cara, o que os Estados Unidos fazem não tá no gibi, né? Mas eles se baseiam num acordo, né? Um suposto acordo com os governos anteriores à Revolução de Cuba, né? Só que não havia acordo, né? Os Estados Unidos impunham seu dedo, né, em Cuba sempre que consideravam seus interesses sendo questionados, né? Isso aí, desde a primeira Constituição cubana de 1903, né, você tinha uma emenda chamada Emenda Platt, que conferia aos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba quando quisesse, e eles intervinham, né? Derrubaram governos, né? Enfim, tudo isso foi acontecendo, e até hoje eles se veem no direito de se manter em Guantánamo. E para dar um ar de republicanismo para isso, os Estados Unidos até pagam até hoje para Cuba, numa certa conta bancária, o aluguel anual dessa presença em território cubano. É claro que desde a Revolução os cubanos não aceitaram sacar nem um centavo desses aluguéis, né? Dignidade não se ensina, né? Dignidade se pratica. E o Spartacus Trácio, né,
Como consigo estudar medicina em Cuba? Bom, aí você vai pagar, né? O estrangeiro tem que pagar para que o cubano tenha gratuidade. Você vai pagar e não é muito barato pagar para estudar medicina nas tantas universidades cubanas. Mas se você é uma pessoa que tem problemas, né? Você tem vulnerabilidade social, você pode aguardar. Às vezes, eventualmente, Cuba lança editais para vários países para a Escola Latino-Americana de Medicina. Nessa escola, Cuba forma anualmente mais de 20 mil médicos para diversos países, né? Médicos que vão atuar em diversas localidades dos seus países, né? Países da América Latina, mas também países africanos, asiáticos, né? Cuba criou uma faculdade inteira só para atender populações vulneráveis estrangeiras, para formar médicos, para que esses médicos voltem para seus países, né? Eventualmente o Brasil é agraciado por algum desses editais aí, por algumas dessas bolsas, né? Que o Estado cubano paga, e organizações como o MST costumam fazer suas seleções internas, né? Sindicatos e coisas assim. Então procure conhecer o que a Elan promove e ficar atento às suas bolsas. Bem, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Façam mais perguntas, sempre que possível responderemos e vamos divulgar isso aqui nos nossos canais. Qualquer coisa, estamos na área. Felicidades a todos. Até mais ver.